Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. Para você que não conhece, o GigaCast é esse bate-papo que eu tenho com alguns empreendedores. Eu sou apaixonado por biografias, adoro conhecer histórias de pessoas, eu leio muito. E eu falei, cara, em vez de ficar batendo papo, vou bater um papo e dividir essas histórias com a galera. Porque eu entendo que dividir história de empreendedor, você pega erros e acertos e encurta o caminho para as coisas que eu quero fazer, e eu resolvi dividir isso com a galera. E hoje eu tenho aqui comigo... antes disso, eu não sei onde você está aí, se você está no YouTube, no Facebook, no YouTube, no Facebook não, no YouTube, no Deezer, no Spotify, no iTunes, mas você sabe o que você precisa fazer. Aperta no botãozinho aí, segue, comenta, curte, compartilha. Tem uns botões aí, faz o que você precisa fazer. Eu não sei onde você está, então faz o que você precisa fazer aí. Eu hoje estou aqui com um cara que é meu amigo e meu conselheiro, Sérgio Lopes. Cara, Sérgio, Muito obrigado. honrado, muito honrado. Sérgio, eu conheço o Sérgio há não tem muito tempo, mas há bastante tempo, 9 anos agora. Eu fui CFO do Esporte Interativo, trabalhei no Esporte Interativo, e o Sérgio era sócio lá e fomos sócios juntos. Né? Eu era sócio infinitesimal do Esporte Interativo, mas me considero parte daquela família e conheci o Sérgio lá e, cara, foi um... Sérgio, eu falei outro dia estava conversando com o Léo, que foi nosso sócio também, parceiro, e eu falei assim, cara, tem 3 lugares onde eu me orgulho muito de ter passado e de ter trabalhado, e talvez tenham sido as épocas mais legais da minha vida. E uma delas, sem dúvida nenhuma, foi o Esporte Interativo. Cara, eu me amarrava naquela história. Era uma camada de maluco, a gente fazia um monte de maluquice, mas era bacana pra caramba. Sérgio, obrigado por você estar aqui, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite. Prazer, obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo contar algumas histórias aí que inspirem alguém, porque é muita bateção de cabeça e perdeção de cabelo. É isso que a gente tem. Bom, isso aí, e o meu tá ficando ralo e branco, né? Então, bom, se bem que eu conheci o Sérgio, ele não tinha barba. Para quem está no áudio, não está vendo, mas se você está no YouTube, você está vendo que ele está barbadão e barba branca. Ele não tinha essa barba quando a gente trabalhava junto. Sérgio, conta um pouquinho da tua carreira, da onde você veio e para onde você está indo agora. Como é que... Me conta um pouco. Eu sei que, assim como eu, você veio do mundo corporativo. Você trabalhou CLT, carteira assinada, mundo corporativo. Por onde você passou? Então, vamos dar uma resumida, mas eu acho que tem algumas coisas que, à medida que a gente vai andando na nossa vida, a gente vai refletindo que foram as coisas importantes que nos formaram um pouco do jeito que a gente é, né? Eu fiz engenharia de produção e aí trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no Pactual. E depois disso, fui fazer um MBA e voltei do MBA e aí queria trabalhar numa grande empresa. E terminei trabalhando numa empresa que não era tão grande, mas uma empresa no setor de embalagem, chamada Avery Dennison, porque tinham me dado uma oportunidade nessa empresa, diferentemente das outras ofertas que eu tive de trabalho, de fazer um turnaround. A operação brasileira era razoavelmente pequena e perdia rios de dinheiro, e chamaram um cara lá para tocar a operação, e esse cara me contou que a gente ia fazer uma grande virada. Aí eu tinha umas ofertas super legais de empresas maiores, tranquilas. Lembro que eu tive uma oferta da Motorola no auge da explosão dos celulares. Até hoje eu fico pensando o que teria acontecido se eu tivesse ido para lá. Você ia vender startup, é isso? Startup vendendo a rodo. E aí eu, na verdade, fiquei alucinado com a oportunidade de fazer um turnaround. E aí fui para a empresa, a gente fez o turnaround, só que, à medida que a gente cresceu no Brasil, a gente foi entrando no molde de uma empresa multinacional, né? E aí, lá pelas tantas, eu falei, eu não quero mais isso, eu quero eu quero trabalhar com pessoas que eu admire, eu quero trabalhar para um negócio que deixa um legado, que eu faça parte da construção, e não ser uma peça numa engrenagem que, às vezes, roda contra o que eu acredito. E o problema das grandes empresas é que você, na verdade, você tem que gerar para o lado que a coisa está indo. Você não consegue muito moldar, principalmente numa empresa multinacional. E aí eu mantinha contato com várias pessoas naquela época de diferentes negócios, e o Carlos Moreira, meu amigo de infância, tinha
se juntado a outros sócios no esporte interativo, e daí batendo papo com ele, ele falou, cara, a gente vai aumentar o número de sócios na empresa, você quer vir ser sócio nosso? E aí, para mim, foi meio no-brainer ali. Eu falei, beleza, vamos embora, porque eu não aguento mais o mercado corporativo. E aí, assim, eu olho para trás... Você tinha quantos anos, Sérgio? Eu tinha 32 anos. Então, eu tive uma experiência assim, de começo de carreira de multinacional. E até eu estava refletindo, tem um negócio interessante. Esse período foi exatamente o período quando aconteceu o 11 de setembro de 2001. E foi um período interessante, e tem um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, ou viveu na pandemia, dependendo de quando você estiver ouvindo ou vendo esse Vai para o ar daqui a 2 semanas, então fica tranquilo que nós vamos estar em lockdown e pandemia ainda. Estaremos, mas o paralelo era o seguinte, a gente tocava um negócio relacionado ao setor de embalagem, o setor de embalagem é muito resiliente, você não para de vender embalagem, ainda mais que a gente era focado em coisa tipo embalagem de shampoo, de cosmético. Só que quando teve o 11 de setembro, os americanos pararam e falaram o seguinte, temos que planejar para o fim do mundo. E aí era só planejamento para o fim do mundo, demanda vai cair 50%, o que a gente faz? E o primeiro exercício eu achei engraçadinho. Falei, divertido aqui, vamos ver, né? A gente vai criar alguns cenários, ver qual que vai se materializar e toca o barco. Mas depois eu vi que eu tinha passado 3 meses dentro de uma sala de reunião fazendo cenário e o mundo estava acontecendo lá fora. E os nossos concorrentes nacionais, que eram empresas ágeis e espertas, estavam abocanhando o mercado de todo mundo, porque eles não estavam nem aí para 11 de setembro. Tinha demanda, o cara estava vendendo. E aquilo caiu como uma bomba para mim. Eu falei, não tem a menor chance de eu ficar num lugar que o mais importante é entrar numa sala para fazer planejamento e não estar lá fora, junto com os clientes que estão nesse exato momento vivendo esse momento conturbado. No corpo a corpo. Acho que tem um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, porque, assim, se você achar que a pandemia é o fim, melhor você fechar e ir embora para casa, né? Se você olhar para as oportunidades da pandemia, depois eu conto mais do nosso negócio atual, a gente cresceu demais durante a pandemia. Então, um pouco dessa visão realmente empreendedora era o que eu sentia falta e o que eu tive quando eu saí para me juntar à turma no esporte interativo. E aí, depois, quando a gente vendeu o esporte interativo, eu não tinha nenhuma dúvida de que eu ia empreender, óbvio. Não tinha certeza. Você sabe seria andar para trás, não dá. Você sabe que eu acho que esse, talvez, eu não vou dizer que erro, porque a gente, na época, não sabia. Mas quando eu saí, eu acho que eu saí um pouco depois de você. Pode ter sido, sim. Você saiu, o Fábio Sá saiu, aí você saiu, o Edgar saiu, aí eu saí. Não, eu saí primeiro. Você saiu primeiro, depois o Edgar, depois o Fábio. Fábio Sá. Fábio Sá. E eu saí eu saí nesse ínterim, não a hora que eu saí. Nós saímos todos mais ou menos na mesma época. Só que eu saí para continuar no mundo corporativo. Eu saí do que eu gostava, que era empreendedorismo, e fui para o mundo corporativo. Durou 1 ano, porque eu voltei e fui empreender com um amigo meu, né? Negócio de coach. Eu fui trabalhar com o Jerônimo, fui ser sócio do Jerônimo no IGT. Mas eu falei, cara, foi essa hora que eu falei, talvez se eu tivesse pensado diferente ali, e a palavra que me falta talvez eu não tive coragem. Faltou guts ali, né? Faltou um pouco de... porque chegou uma hora que eu falei, não, peraí, deixa eu ver e tal, como é que vai fazer, porque eu acho que eu devia... O que eu fiz hoje, né? Eu saí do IGT, eu falei, não, deixa eu embarcar sozinho nessa, porque vai dar certo e tá dando, graças a Deus. Mas precisa ter um pouco... Fala. O pessoal fala que assim, você empreende porque você não vê nenhuma outra alternativa, né? E a primeira vez que eu vi essa frase, eu pensei, será que é a última alternativa? Não, no final é o seguinte, você não acha que as outras são alternativas viáveis, né? Então, eu quando saí para me juntar ao esporte interativo, eu tinha certeza que eu não ia ficar em empresa grande. Assim, essa não era uma alternativa. É a certeza que eu tenho hoje, entendeu? A certeza que eu tenho hoje é a certeza que você tinha quando você tinha 32. Só que eu tenho 46, mas tudo bem. Mas hoje não tem idade, né? Exatamente, não tem idade. Então, eu ia te fazer uma pergunta que já ficou sem sentido, né? E aí, empreender é maneiro? É legal? Você curte empreender e tal, etc? Cara, eu não me vejo mais fazendo outra coisa, tanto é que quando a gente vendeu o esporte interativo em 2015, 2014 para 15, eu fiquei 1 ano, saí,
E eu tinha mais ou menos na minha cabeça assim, uns 2 anos e eu vou empreender. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi bem mais ou menos isso que aconteceu. A sorte foi que o Edgar saiu depois de mim, ele também estava com uma cabeça muito parecida. Então, a gente foi se combinando, encontrando ao longo do caminho e até que a gente montou o negócio que a gente tem hoje, que é a Live Mode. Mas uma coisa, Klaus, que eu também pensei para a gente conversar aqui, que eu não sei se você ia perguntar, mas acho que é um ângulo interessante do empreendedorismo, que é o seguinte. Eu faço muita reflexão e tento passar para as pessoas com quem eu converso, meus filhos principalmente, sobre quem a gente é e o que nos faz feliz, né? Então, eu descobri que o que me fazia feliz era poder empreender, poder construir um negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou um cara completo para construir um negócio sozinho. As minhas histórias de empreendedorismo, e na verdade eu tenho 2 conhecidas, que é o Esporte Interativo e a Live Mode, mas eu tenho uma anterior que a gente vai falar também, que foi uma catástrofe, que chamava-se Servicite. Era um negócio muito legal, mas sucumbiu. Mas eu não empreendi sozinho, eu empreendi com outras pessoas, porque eu acho que eu tenho características que são muito boas, por um lado, mas eu preciso de outras características para me complementar. Então, eu acho que isso é uma coisa que muita gente que pensa em empreender fala, pô, mas eu não sou um cara perfeito assim, vou conseguir lidar com tudo. Super-homem, né? O empreendedor super-homem, né? Cara, você não precisa ser super-homem. No final é isso, você não precisa ser super-homem. Até você, Klaus, que está empreendendo sozinho, no final você montou um conselho para me ajudar, para eu tomar porrada de vez em quando e saber o que eu estou fazendo errado, porque alguém precisa me dizer. Eu não tenho todas as habilidades, alguém precisa me dizer, né? Graças a Deus eu tenho o Sérgio. Não, tem outras pessoas bacanas no teu conselho. Mas eu acho que assim, o autoconhecimento ele praticamente precede o empreendedorismo. Mesmo que isso seja empírico, mesmo que você não tenha racionalizado isso, né? Boa. Eu olho para trás e vejo, eu só topei empreender porque o Carlos me chamou, eu conheci o Edgar Diniz e o Leonardo César, e quando eu conheci a Trinca, eu falei, putz, essa turma tem algumas coisas que eu não tenho. Se eles estão me vendo ter alguma coisa que eles não têm, fechou. Tô dentro, beleza. Tô dentro. É que tá faltando goleiro na pelada, entendeu? Então, porra, se eu chego de luva, os caras olham para mim e falam, porra, essa é a pelada que eu quero jogar, né? É isso. Então, isso foi muito importante para mim na minha história de empreendedorismo. E tanto é que agora, quer dizer, eu empreendi com o Edgar, porque eu acho que a gente tem coisas muito complementares, e a gente, ao longo do caminho, foi trazendo pessoas que podiam complementar alguns bloquinhos ali que a gente precisava. Então, eu acho que tem uma mensagem legal que é assim, se conheça, se você acha que você tem áreas que você não vai muito bem, tem jeito de você lidar com isso, de você se complementar, de você buscar uma rede de suporte, né? Eu falo isso direto, né? Eu falo isso muito. Inclusive, nos meus treinamentos, eu falo para as pessoas, as consultorias que eu dou, eu falo para a galera, eu falo assim, ó, você está empreendendo, você tem que saber sobre tecnologia, sobre RH, sobre lei jurídico, né? Sobre finanças. Mesmo que você não seja um cara que tem habilidade, pelo menos saber para quem perguntar você precisa. Mesmo que você não tenha habilidade, mas você precisa saber para quem perguntar. Quando eu não sei disso, para quem eu pergunto. Porque senão eu estava... você tem que... Eu estava... vai sair um episódio anterior ao seu, com o Roberto Navarro. O Roberto criou um baita império de empresas e tal, e em algum determinado momento ele resolveu vender todas. E aí ele foi fazer o contrato para vender as empresas, e ele não quis pagar o advogado. E deram uma volta nele, ele perdeu tudo. E ficou com uma dívida de 10 milhões e sem nada. E ele tinha mais de não sei quantas empresas. Agora, por quê? Porque ele achou que sabia de tudo e sabia conseguir escrever um contrato. Escreveu o contrato errado, tomou a pernada. Então, imagina se agora eu vou querer me meter a não saber falar, escrever um contrato. Tá louco. Então, acho que saber um pouco as suas limitações, habilidades, é fundamental para essa parada, né? Aliás, eu diria que o ponto específico do advogado é fundamental. Dependendo do negócio em que você vai entrar, tenha
bons advogados. Bons advogados. E essa economia é uma economia perigosa. Não economiza demais, não. Não economiza demais, estou com isso. Estou contigo. E, Sérgio, você estava falando aí, você passou rapidamente, mas você falou... Eu sempre pergunto, e aí? Você tem uma história sensacional de grande sucesso e um puta fracasso? Se você quiser começar pelo puta fracasso, que você já fez o CID, levantou a bola aí. Cara, o que deu errado? O que você aprendeu nessa história? O puta fracasso ele é precedido de uma rápida história que eu acho que simboliza a importância de você ter os fracassos. Você tem que ter alguns fracassos. Não dá para ser só sucesso, porque você aprende muito mais no fracasso do que no sucesso. Então, falha pequeno, mesmo que seja em pequenas coisas, mesmo que seja em hobby, você precisa ter a experiência do fracasso. Precisa dar errado, né? Precisa dar errado. E o mais legal dessa história foi o seguinte: quando a gente vendeu o esporte interativo, eu botei na minha cabeça alguns objetivos, e um dos objetivos vou para o Vale do Silício, vou entender como é que aquela turma pensa lá, vou entender por que aquilo lá é o celeiro de grandes empresas, por que a turma lá é empreendedora assim, nata, né? E daí montei uma agenda aqui no Brasil, através de vários amigos, contatos, fui montando uma agenda lá. O meu primeiro encontro da agenda era com um brasileiro que estava empreendendo lá, junto com um grande empreendedor brasileiro. Isso foi antes de entrar no esporte interativo? Não, isso foi depois do esporte interativo. Tinha vendido o esporte interativo. Vendido o esporte interativo, tá bom. A gente tinha vendido. Isso foi 2016, primeiro semestre de 2016. Beleza. E aí eu fui para lá, montei a agenda, tinha um primeiro papo, eu fui almoçar com um brasileiro que estava lá empreendendo junto com um outro grupo de brasileiros. Um deles, um cara que tinha dado muito certo aqui no Brasil, tinha se mudado para lá e estava fazendo um negócio. Aí eu sentei para almoçar com o cara e eu, assim, falei, meu cartão de visita vai ser, montei o esporte interativo junto com os meus amigos e a gente vendeu a empresa para um grupo americano, né? Olha que bacana, tal. Me conte coisas aí, porque eu também tenho coisas legais para contar. Aí eu me lembro de estar contando isso para o cara e o cara está assim, abaixado comendo e assim, legal, parabéns, hein? Parabéns, legal, legal, legal. Aí ele pegou e falou assim, essa foi a tua única experiência como empreendedor? Eu falei, não, na verdade, assim, eu tive uma antes. Eu me juntei com os amigos e montei um site de intermediação de pequenos serviços, de qualificação de profissionais para pequenos serviços. Marceneiro, personal trainer, tal. Era um Uber, um Uber da época, era um Uber de pequenos profissionais. Era um tipo isso. Chamava Servicite. Daí o cara parou de comer, olhou para minha cara e falou assim, cara, me conta disso aí. O que deu errado? E aí eu comecei a falar, ele falou assim, essa tua história aí de esporte interativo, eu, sinceramente não estou interessado não, mas se você não se incomodar, a gente termina de almoçar aqui, vamos tomar um café em outro lugar, para você continuar me contando dessa história que deu errado. E aí, cara, ele me fez 500 perguntas. Aliás, eu nem tinha refletido sobre tudo que ele me perguntava, então eu ficava pensando... Tu ficou meio tonto até, né? Fiquei meio... Caraca, tô meio... E no final... E aí, quando a gente terminou, ele falou assim, olha, só para você saber, viu? Aqui, a gente dá muita importância para as experiências de fracasso das pessoas. Aí, cara, eu falei, graças a Deus, essa foi a minha primeira conversa, né? Eu tinha 32 reuniões alinhadas. E aí, eu já começava dizendo assim, não, eu já empreendi, né? Dei muito errado numa empresa disso aqui, mas aí dei certo nessa outra. Aí tu fala assim, que legal, você teve as duas experiências. Aí eu me senti pertencendo por causa da minha experiência de fracasso. E foi bom que o primeiro discurso foi com o brasileiro que já conseguiu... Já me encaminhou. Mas aí, contando da experiência de fracasso, teve 2 grandes elementos ali para contribuir para o fracasso. O primeiro deles é que nós éramos um grupo de 4 pessoas, mas só um era full-time no negócio. E a primeira lição não dá para você ser part-time empreendedor. Sim, sinceramente, eu não acredito. Ou você está all-in, ou você está dentro. Você pode ser investidor, mas empreendedor, claro, não. Exatamente. Então, todo mundo, depois do trabalho, uma puxadinha no fim de semana, tal. Cara, o negócio, a gente não estava com o nosso coração ali dentro. Então, eu perdi um bom dinheiro, mas eu não estava com a minha vida investida ali para fazer acontecer. A segunda coisa é que o negócio estava fora do timing. Então, você fez o paralelo com o Uber, só que imagina numa época que não tinha smartphone,
você não conseguia fazer transação financeira pela internet. Então, no final, assim, a gente cobrava dos pequenos profissionais para serem listados numa plataforma e ranqueados e mandava um boleto para o cara pagar. Não tinha a menor chance do negócio dar certo. Então, a gente errou o timing. Eu e você íamos nunca pagar esse boleto, né? Ninguém vai pagar esse boleto. Então, a gente errou o timing do negócio. Recentemente, existe uma empresa hoje em dia chamada getninjas.com.br. O GetNinjas é exatamente o que o ServiceSite se propunha a ser. Tem uma outra também, um outro aplicativo que umas vezes eu usei também, que não sei se tem uns marido de aluguel, tem umas paradas dessas, assim. Esse marido de aluguel aí é algo muito parecido também, já aperfeiçoado. Então, essa experiência foi ruim. Mas eu tinha gostado de todo o ambiente de empreender, entendeu? De você tirar o negócio do chão. Mas você não era o cara que estava full-time, você era o cara que estava ali no part-time, né? Eu e outros 3 estávamos part-time e um estava full-time. E aí, assim, foi uma experiência, eu aprendi da história e quando apareceu a chance de me juntar ao esporte interativo, de passar a ser sócio também, eu falei, bom, dessa vez essa turma aqui não está todo mundo vestido até a alma, vai dar certo. E aí eu acho que a gente tinha um pouquinho de timing ali no esporte interativo que ainda era um pouquinho antes da hora, um pouquinho, mas já foi o suficiente para ele dar super certo. E agora na Live Mode, uma das coisas que a gente pensou, e eu racionalizei um pouco por que as pessoas terminam sendo antecipadas em relação às oportunidades que elas veem. Porque sempre que você vê uma oportunidade que está acontecendo agora, você pensa assim, pô, não é possível que ninguém tenha pensado nisso. Então, eu não quero empreender fazendo uma coisa de agora. Eu quero fazer uma coisa que ninguém pensou. O que ninguém pensou é porque provavelmente ele está cedo demais, ainda não está maduro. A gente, quando montou a Live Mode, a gente achava que o negócio estava acontecendo agora. E ele, de fato, está acontecendo agora. Então, a atração que você ganha, a velocidade, quando você vai atrás de uma oportunidade de agora, é muito maior. A velocidade é muito mais rápida. E talvez por isso, Sérgio, que você está falando, eu saí do IGT em fevereiro de 2020 e montei a True Giants em maio de 2020, no ápice da pandemia. E assim, todo mundo vai dizer, vai dar errado. Pelo contrário, a pandemia acelerou o meu negócio. Talvez se não fosse a pandemia, eu não tivesse onde eu estou agora. Eu não tinha montado o negócio, não estava dando super certo, acelerando, fazendo um monte de coisa. E a pandemia, nesse caso, me ajudou, porque era o momento. As pessoas estavam precisando de ajuda, estão precisando de apoio financeiro, estão precisando de um monte de coisa que eu tenho habilidade para ajudar. Então, esse é o ponto, agora. Eu estou no agora. E não é porque você viu uma coisa óbvia que você não deveria ir atrás dela. Sim. Para você foi, cara, agora as empresas vão precisar de planejamento financeiro. Elas vão precisar de um produto para planejamento financeiro. E aí, muita gente que tem medo de empreender pensa, não, mas todo mundo já deve ter pensado nisso. Né? É isso. Só que, na verdade, a corrida é por execução. Não subestime o óbvio, né? Exatamente. Não subestime o óbvio. E, assim, confia na tua capacidade de executar. Porque se você for atrás do óbvio executando bem, você vai conseguir. Você vai conseguir. Né? Tem um monte de gente que se enrola nesse pedaço aí. Execução é uma das coisas fundamentais para o empreendedorismo. Né? Mas só para a gente pegar esse mindset, o chinês leva esse mindset para o extremo. Né? Ele fala o seguinte, eu não vou inventar. Eu vou pegar alguma coisa que alguém está começando a inventar e botar para fora e vou apostar a corrida que eu vou executar mais rápido. E a gente fica sempre no mindset, vou pensar numa ideia que ninguém teve. Não necessariamente o melhor empreendedorismo é aquele da ideia que ninguém teve. Você já leu o livro Feitas para Durar? Sim. Então, o livro, tem os mitos lá, os 12 mitos das empresas que duram mais de 100 anos, né, ou têm longevidade, vamos dizer assim, e um dos mitos que ele quebra dizendo assim, as grandes empresas que foram feitas para durar, nenhuma delas teve uma ideia mirabolante, nova, do nada. Geralmente elas começam dando errado, né? Começaram com alguma coisa que deu errado, e são coisas do cotidiano, do dia a dia, que eles executaram muito bem de maneira absurda. Essas são as empresas que foram
feitas para durar. Então, imagina. É o que a gente está falando aqui, né? É isso aí. É a comprovação de mais uma comprovação de que isso funciona. E o caso de grande sucesso, Sérgio, é o esporte interativo ou é a Live Mode agora? Pô, essa daí é difícil. Sacanagem, né? Pô, joguei agora, joguei de escanteio. Cara, o esporte interativo ele tem um valor. Bom, ele tem um valor para todos nós que estávamos lá, para você inclusive, porque ele foi uma realização que foi redonda, né? Ele aconteceu como um todo. A gente de fato criou uma forma de pensar nova sobre esporte. A gente criou uma presença digital de esporte única no mundo. A página do Facebook do Esporte Interativo continua sendo a de maior engajamento do mundo no Facebook. A gente montou a primeira plataforma de streaming ao vivo no Brasil, que foi o EA Plus. Ninguém tinha montado plataforma de streaming de jogo ao vivo, de programação ao vivo, ninguém. Agora tem 2013. Tudo que é lugar, né? Agora todo mundo tem, parece óbvio, mas a gente em 2013 tinha um aplicativo com streaming. Então, ele tem uma história de pioneirismo muito grande e num mercado que, para você montar um negócio grande como um negócio de mídia, era um deserto. O número, olha os números. Em 2007, quer dizer, no auge da gente estar precisando captar dinheiro no esporte interativo, o mercado de venture capital no Brasil foi de 70 milhões de reais. Investiu-se 70 milhões de reais em startups no Brasil em 2007. Cara, isso hoje deve ser, no máximo, 5% do que é investido no total. Eu vou te dizer, não, acabou de sair um número, eu vi ontem. O Distrito, que é uma turma bem legal de São Paulo, lá o Gustavo, eles estão fazendo um trabalho muito bacana de juntar informações sobre venture capital no Brasil. Legal. O primeiro trimestre de 2021, encerrado agora na quarta-feira, movimentou 1,9 bilhões de reais em startups. Caraca! 1,9 bi no primeiro tri. Ou seja, nós vamos para 8 bi no ano. Nós vamos para 8 bi no ano. Então, assim, eu acho que talvez um certo orgulho, apesar de você olhar para trás e ver um rastro de destruição assim que deixou na gente. A gente empreendeu no deserto, não tinha dinheiro, não tinha mentalidade, não tinha nada. Se a gente hoje tivesse com o esporte interativo botando ele de pé, ia chover funding. Ia chover funding. Eu tenho certeza que ia chover funding. Né? Era um projeto desafiador, mas bacana demais, né? Palmas para os investidores. Então, agora palma para os investidores do esporte interativo que ajudaram o esporte interativo lá atrás e fizeram a coisa acontecer, né? Essa galera tinha uma visão que nem todo mundo tinha, né, cara? Essa galera tinha uma visão, muitas pessoas físicas que correram risco na física, foi muito... são heróis. Alguns deles eu conheci pessoalmente, que estavam no conselho, estavam próximos, e são figuras absolutamente sensacionais, né, cara? A história do anjo, né? Eu acho que eram anjos, né? Eram anjos, né? Eram anjos. Acho que um dos dias mais legais foi depois que a gente executou a operação, que a gente foi jantar e comer pizza na casa de um deles. Não sei se você lembra. Cara, as histórias eram as melhores. As melhores histórias eram dessa época, né? Cara, vacas magras, vamos dizer assim, né? Pouco investimento e muita ralação para chegar onde tinha chegado. Mas esse número de 1,9 bilhões, ele vai ser algo assim emblemático esse ano. O Brasil, e acho que a gente começou a fazer a roda girar, quer dizer, pessoas como nós que empreendemos e tivemos saídas bacanas, né? A gente está reinvestindo em empresas. Então, eu fui investidor em 7 empresas. Eu ia falar, você está ainda startupeiro investindo ou parou? Diminuiu? Não, eu não investi em novas, porque desde que eu comecei a Live Mode eu parei de investir. Eu investi em 7 e saí de 2, tenho ainda 5 investidas. Mas ajudo muito a galera que está empreendendo, sempre brasileiro. Eu acho que a gente tem que ajudar essa roda toda a girar, do pequenininho ao maior. É fundamental a gente ajudar essa roda a girar. Também concordo com isso e estou nessa vibe aqui. Já sou investidor de startup também, porque acho que essa é uma maneira que a gente tem de ajudar essa galera e criar
novos ecossistemas de negócios diferentes dos ecossistemas que a gente sempre teve muito concentrados no Brasil, né? Acho que é uma maneira da gente desconcentrar, vamos dizer assim, né? Pô, se você parar para olhar banco e fintechs, cara... Caraca, banco... Eu juro para você, eu não consigo entender mais. Não tenho nada contra o Itaú, nada contra o Santander, nada contra o Bradesco, mas eu não entendo quem abre conta em banco grande hoje. Eu juro para você que eu não consigo entender. Não consigo. Porquê. Não tem porquê. Não, meu filho agora já tem uma conta, 15 anos, tem na banca, conta no banco digital. Ele não vai saber o que é ir a uma agência. Não precisa. Exatamente. Nunca vai ter experiência de falar com o gerente do banco. Não sabe o que é isso. Sensacional. Exatamente. Muito bom. Sérgio, o quanto planejamento estratégico, planejamento financeiro te ajudou nesse processo de empreender, seja no esporte interativo, seja na live mode, seja nessa... Cara, planejamento financeiro é super importante, né? É muito importante mesmo. Quando eu saí do meu emprego de multinacional para me tornar sócio lá do esporte interativo no comecinho, até a empresa chamava Top Sport, né? O esporte interativo foi algo que a gente criou dentro da Top Sport, mas nesse momento eu tinha construído um pequeno patrimônio assim que eu queria investir, e eu fiz um planejamento assim para os próximos 12 a 18 meses, de dar uma apertada nos cintos, fiz orçamento doméstico, incluí a receita da minha esposa, tal. Fizemos um planejamento para passar por esse período de investimento, de criação, etc. No meio do caminho deu meio errado, porque a gente teve, como toda startup, teve os seus percalços, a gente teve que dar uma pivotada no negócio no meio do caminho. Deu uma estressada no meu planejamento, mas se eu não tivesse feito planejamento, eu tinha quebrado. Como eu tinha feito planejamento, eu consegui estressar ele, esticar ele, pivotar ele também. Pivotar ele também, né? E aí a gente conseguiu dar uma esticada e foi. Então, acho assim, tem primeiro um planejamento financeiro pessoal que as pessoas precisam encarar como muito importante. Depois, uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo foi o planejamento financeiro de empresa, né? A gente sempre foi muito diligente no planejamento do esporte interativo, né? Para uma empresa empreendedora razoavelmente pequena, depois média, a gente gastava muito tempo fazendo planejamento, entendendo como é que a gente ia financiar os negócios, o que aconteceria se as coisas não viessem, como é que você levantava dinheiro. Então, eu acho que é fundamental, e se você não tem, né, se você que está ouvindo ou assistindo a gente, se você não tem essa habilidade, procure quem tem. Por exemplo, a True Giants. Mas é isso, né? Mas é muito importante, e isso dá segurança. Porque mesmo o planejamento, você não quer dizer que as coisas vão acontecer exatamente como você planejou. Não é um dogma. Eu digo que não é um dogma, mas é uma bússola. Você precisa da bússola, mas não precisa ser um dogma. Se quiser mudar ele no meio do caminho, mude, que às vezes é necessário. Às vezes as coisas vão dar errado, mas você está seguindo um caminho e você sabe como administrar esse caminho a partir do momento que você tem um planejamento. Se você não tem, você vai estar perdido. Assim, Sérgio, eu vou te fazer uma pergunta que eu não posso fazer para todos, porque eu não tenho histórico e conhecimento de todos, mas no esporte interativo, como eu trabalhei, estava lá como sócio, eu tenho o benefício de comentar uma coisa que eu falo para todo mundo, que me surpreende, e às vezes, às vezes não, muitas vezes. Ontem eu fiz uma live, nós estamos gravando na sexta, eu fiz uma live na quinta, toda quinta à noite tem live, aliás, se você está aí escutando, quinta-feira, 8 e 7 da noite, tem live no Instagram. E eu estava fazendo a live ontem, e falei de um caso do esporte interativo sobre cultura. Estava falando sobre contratação, demissão de pessoas, e usei um caso do esporte interativo. Mas o que eu estava querendo chamar a atenção é que, sempre me chamou muito a atenção no esporte interativo quando eu entrei, o quão organizado era o esporte interativo do ponto de vista nem financeiro, não é isso, mas do ponto de vista de sempre, mesmo pequeno, ter práticas
que as pessoas acham que só empresas grandes têm. Então, é ter conselho, tinha governança, tinha processo claro para avaliação financeira, processo de gestão com reunião recorrente. Assim, sempre me impressionou muito, né? Eu falo, assim, quando eu entrei no esporte interativo, faturava 44 milhões indo para 70, né? Foi o ano que eu entrei, estava no ano de mudança ali, saindo de 40, quase dobrando a receita. Mas assim, hoje é uma empresa média, né? Se você olhar para o tamanho do faturamento. Eu falava, caraca, bicho, tem muita empresa grande que não tem essa estrutura aqui. O esporte interativo sempre foi assim? E o que você acha que isso ajudou vocês a chegarem no ponto que vocês chegaram de poder vender o esporte interativo e fazer a transação que vocês fizeram? Que nós fizemos, né? Isso sempre foi assim. Você viveu e foi parte importantíssima disso. E eu acho que a gente não teria conseguido fazer uma operação de venda como a gente fez se a gente não fosse tão organizado. E eu acho que até que a gente, no meio do caminho, teria tropeçado. Então, a gente não ia ter nem chegado no ponto de discutir uma venda da empresa. A gente, quando começou a Live Mode, só para dar a continuidade disso, assim, quando a Live Mode tinha 2 meses de vida, bom, a gente chamou você para nos ajudar. Foi, eu lembro. Literalmente, a gente tinha 2 meses de vida, eu falei, ferrou, preciso da ajuda do Cláudio para começar. E você estava transicionando ali. Fui dar uma consultoria. Foi dar uma consultoria, né? Era o começo da True Giants. Era o começo, é verdade. Olha aí. Você já organizou para a gente ali o nosso primeiro projeto e, na sequência, a gente falou, cara, a gente precisa contratar um CFO, mesmo que a gente tenha 10 funcionários. A gente precisa disso aqui organizado. E é fundamental. Senão, você não, sem o planejamento, sem a organização na ponta financeira, isso vira um fardo. E, na verdade, não é. A ponta financeira ela é uma alavanca, ela é um trampolim. Mas não é nem só a ponta financeira, né, Sérgio? Eu acho que governança corporativa sempre teve, política de RH, né? Coisas que a gente fala, os valores, contratar, demitir. Eu fui entrevistado para entrar no esporte interativo, fui entrevistado por umas 855.999 pessoas. Né? E não é porque achavam que um não tem capacidade de entrevistar sozinho. É porque todo mundo tinha ali para entender se o cara estava engajado na cultura daquilo ali. Eu lembro uma vez que a gente saiu, a nossa diretora de RH saiu, e como não tinha ninguém para assumir aquela função, eu fui responsável durante um tempo pelo RH. Eu não sei que maluquice que o nego fez com isso, mas tudo bem. Aí eu assumi esse pedaço durante alguns meses e coube a mim ajudar a recrutar um novo diretor de RH. Bicho, foi talvez uma das tarefas mais difíceis que eu tive na vida. Porque eu acho que a gente entrevistou 1 zilhão de pessoas e sempre tinha alguém que dizia não, não, não. Porque assim, não, cara, vai dar problema na cultura, vai dar problema na cultura. Teve um caso desse que eu lembro que todo mundo gostou. E teve um que falou não e bateu o pé firme, não por causa disso. Ele conseguiu. Nós éramos 9, a pessoa foi entrevistada por 9, 8 disseram sim, 1 disse não, e esse 1 no final conseguiu, tá bom, entendemos, conseguiu convencer os outros 8 de não. E talvez realmente a gente tivesse errado, né? O Maurício é duro admitir. Eu vou falar uma coisa aqui, se ele escutar, ele vai dar. O Maurício tinha razão, Maurício Portela, nosso amigo, ele tinha razão, ele estava certo. E não contratamos a pessoa. Mas isso é um processo de governança de valores e contratação que é bizarro e que as empresas pequenas deveriam ter também, né? Deveriam. Esse ponto que você está falando do planejamento no sentido mais amplo é uma coisa que a gente fazia intuitivamente no esporte interativo, que eram as conversas, né, as reuniões em que a gente sentava e debatia o que a gente acreditava e transformava isso em formatos e culturas e processos. Mas depois, na Live Mode, uma das coisas que a gente fez muito, eu e o Edgar, a gente literalmente parava para bater papo sobre o que a gente acreditava. Muito bom. O que a gente acredita? Como é que a gente acredita que vai ser o jeito da gente trabalhar neste mercado que a gente vai querer atuar para fazer as coisas que a gente quer fazer? Como é que vai ser? Aí a gente ficava traçando paralelos. Vai ser como era no esporte interativo? Vai ser diferente? Vai ser o que a gente viu em outras empresas? Não vai ser? Então,
eu acho que essa é uma parte importante para o empreendedorismo. Você discutir muito sobre como você vai querer fazer aquilo que você vai fazer. Assim, a gente também fala, uma grande verdade é que não tem uma fórmula certa. Duas das empresas mais valiosas do mundo, Amazon e Apple, têm jeitos muito, muito diferentes de ser. Acreditam que o caminho para você chegar onde você quer é muito diferente. Uma é uma intermediária na venda de produtos e ela precisa ser muito, muito eficiente com uma margem pequena, que é a Amazon. Então, a cultura dela é uma cultura de... Sabe, a história inicial lá do tampo, porta virou tampo de mesa. Né? Então, você tem as lendas corporativas que vão alimentando esse sentimento de você ser muito econômico, muito atento a custos. A Apple não. A Apple é a disruptiva que vai inventar as grandes coisas que mudam o mundo. Ele não pode ser só focado em custo, porque senão ele não ia inventar nunca o iPhone. O iPhone sempre foi caro. Ele sempre foi caro. Não, ele vai sempre ser caro. E vai sempre ser caro. E é o que é. Mas para a cultura da Apple, o importante não é isso. O importante é a funcionalidade, é o design, qualidade na vida das pessoas. Então, são dois caminhos muito opostos, mas que servem o propósito final das duas maiores empresas do mundo. E que dão certo, e você pode ou não se identificar com uma ou outra, né? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas quando você montar o seu negócio, é muito importante você discutir o que você quer ser e como você quer ser isso. Né? É fundamental. E acho que isso é uma coisa que as pessoas dão um pouco valor, mas conversar tanto com amigos, com conselheiros, com pessoas que você confia, com o seu sócio. Você precisa desenvolver uma ideia do que é essa cultura que você quer ser. E depois viver na prática, né? Na prática. Tem que... Atos, né? Fatos. Eu não sei se você lembra dessa história, mas foi a história que eu contei na live ontem, da história de que a gente tolerava o erro. O erro era uma coisa permitida, a gente até buscava o erro, né? Fail fast, fail cheap, a gente falou isso várias vezes, né? Fale rápido, erre rápido e barato, mas se você escondesse o erro, demissão sumária. Eu falei, cara, o Esporte Interativo demitiu uns 3 ou 4 quando o nego escondeu o erro. Bicho, dava 10 segundos do erro, o nego já estava contando para todo mundo. Cara, se criou uma cultura muito rápida e o que economizou de dinheiro para o Esporte Interativo, isso a gente não consegue mensurar, né? Não consegue. E isso foi uma coisa que, na Live Mode, isso foi assim, nos primeiros 6 meses a gente teve chance de fazer isso. Aí, pum, a empresa já nasceu sabendo que ninguém esconde nada. Se esconder, um abraço, né? Um abraço. E ontem, cara, pra você ter uma ideia, eu tô aqui, estou atemporal, mas na live que eu falei, acho que a galera aplaudiu. Caraca, que sensacional. Eu falei, bicho, vai fazer isso na prática. Sempre tem alguém que não acomoda, mas ele é muito bom, ele só errou aqui. Bicho, não tem um só aqui. A cultura é essa. Até logo, obrigado. Né? Muito sinistro isso. Sérgio, qual é a minha maior dificuldade? Você diria qual é a maior dificuldade de empreender? A maior dificuldade. Cara, eu acho que era... Eu acho que hoje eu vejo bem menos dificuldades. E eu estou falando isso porque eu já perdi muito cabelo. Então, assim, não é porque eu acordei um dia... Não é porque acabaram. Tá Acabaram as dificuldades. Mas eu acho que quando a gente vive, a gente vai desmistificando algumas. Eu acho que a primeira coisa assim, quando as pessoas empreendem, que elas sentem, e isso está mudando, é um pouco da solidão de empreender. Né? Principalmente quando você vem de uma grande empresa, várias pessoas à sua volta, todo mundo falando. Quando você vai empreender, você se sente sozinho. E aí isso gera sentimentos de vulnerabilidade, de incerteza. Então, eu acho que esse é uma primeira coisa que você pode suplantar montando a sua rede de suporte para o negócio que você vai empreender. Eu acho que a segunda coisa, que também quando você passa por ela, isso desmistifica, é o medo de dar errado. Né? Todo mundo tem o medo de dar errado. Natural, né? É natural. Mas, assim, tudo na vida pode dar errado. Eu não consigo imaginar hoje a pessoa ser
contratada, CLT, e ficar com medo de ser mandado embora. Para mim, esse medo é muito pior do que o medo do negócio que eu controlo, de que eu sei para onde ele vai. Né? Principalmente se você está começando mais novo, sem muita coisa para carregar, né? Porque depois você tem filho, casa, apartamento, boleto, cartas motivacionais, eu chamo, né? Os boletos chegando são cartas motivacionais. Total. Então, as cartas motivacionais são menores nessa época da vida. Então, pô, bicho, vai, né? É claro, é claro. Muito bom. O que você diria, Sérgio? Não, antes disso, eu pulei uma aqui. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu pulei uma aqui. Eu vou fazer essa aqui. Quais são as histórias ou a história de alguém, Sérgio, que te mexeu contigo, inspirou? Se é que você tem alguma ou não tem nenhuma, ou tem várias, né? Tem alguém que, cara, não, esse cara aqui é o empreendedor sinistro. Não. Você agora já falou da Amazon, né? O Jeff Bezos e a Apple do Steve Jobs, né? Tem alguém que é sensacional ou são várias histórias? Como é que é essa parada? Cara, não, para mim são várias histórias. Inclusive, a gente falou sobre isso antes de gravar aqui. Eu não tenho assim um ídolo empreendedor. Eu acho que eu adoro ler as histórias de vários deles. Adoro. Eu também. Tem histórias muito, muito bacanas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem para aprender de todas as histórias. Eu tenho uma certa dificuldade de idolatrar, assim, porque eu acho que... Porque eu acho que são todos falíveis, todo mundo erra, todo mundo tem problema, né? O Steve Jobs é um deles, o Jeff Bezos é outro, né? O Steve Jobs, todo mundo, não, porque o Steve Jobs, ele é um grande cara, mas, bicho, o que ele errou não tá no gibi, né? Ele tem um monte de defeito, um monte de problema. E eu acho que, assim, você nunca vai ser igual a uma outra pessoa, porque você é você, outra pessoa é outra pessoa. Ele vai errar algumas coisas, você vai errar outras. Eu acho que o conselho que eu daria para o empreendedor é: não ache um ídolo. Tente aprender o máximo com o maior número de empreendedores. Erros e acertos, né? Erros e acertos. É por isso que o GigaCast existe, porra. Para a gente aprender com erros e acertos. É isso. Nós vamos ser o episódio que é 12, 13? 9, 10, por aí. 11. Então, cara, se você está escutando a gente ou vendo a gente, volta, vê todos, vê o do Léo. Porque é assim que você vai juntar repertório, né? Eu acho que isso é um pouco que nem música, né? Eu gosto de música, toco bateria nas horas vagas, e é repertório. Você precisa ter repertório, assim. Eu tenho um ídolo na bateria. Eu tenho alguns caras que eu gosto muito, mas eu adoro ouvir vários bateristas, porque eles vão te dando repertório. E os próprios grandes bateristas gostam de ouvir muita coisa diferente, porque eles também precisam de repertório. É isso. Eu acho que em negócios cria repertório, tenta entender como é que cada pessoa lida com cada dificuldade, porque uma hora, uma situação dentro do teu jeito de ser vai encaixar aquele aprendizado. O que você diria, Sérgio, para o Sérgio de 40 anos atrás, 35 anos atrás? O que o Sérgio diria para o Sérgio na hora que ele estava lá, saindo, talvez, do Santo Inácio, né? Você é inaciano, né? Sou inaciano, sou jesuíta. Então, quando você saiu do Santo Inácio, o que você, Sérgio, hoje... Para Santo Inácio, para quem não sabe, nós estamos no Brasil, esse podcast é transmitido para o mundo. Santo Inácio é um colégio muito tradicional no Rio de Janeiro. Então... e o São Luís em São Paulo, Loyola em BH são assim um pouco dessa confraria. Boa. Cara, eu acho que é difícil, né? Eu também sou um cara que eu não gosto de ficar olhando para trás muito e pensando o que eu podia ter feito diferente, conselhos que eu podia ter ouvido. Eu acho que eu passei pelo que eu precisava passar para ser quem eu sou hoje, né? Não sei se é bom ou se é ruim, as marcas, cicatrizes, as dificuldades construíram o Sérgio de 2021. Construíram. Quando eu tinha a minha experiência doméstica com os meus pais, não era de um empreendedorismo de sucesso. O meu pai foi um empreendedor que ele foi dando meio certo e meio errado a vida inteira. E eu tinha um preconceito. A minha vontade de trabalhar numa grande empresa no começo de carreira
Em banco primeiro, porque eu falei, vou fazer dinheiro rápido, porque eu não quero ficar numa pindaíba que nem eu tinha na minha casa. E depois uma grande empresa, porque eu não queria passar pelos altos e baixos que eu via meu pai passar. Mas eu acho que, assim, se eu pudesse ter enxergado alguma coisa mais rápido, é que o mundo não era aquilo que eu vivia em casa, né? Que existiam outras formas de você olhar o mundo e que empreendedorismo podia ser bom lá fora. Era um mundo sem internet, era um mundo com muito menos informação. Eu acho que ia falar, então... acho que o mundo hoje, a vantagem do mundo hoje é que você tem acesso a uma quantidade tão bizarra de informação que se você der um Google para qualquer coisa aqui, você acha a informação que você quer, né? Então... Eu acho assim que o conselho, talvez responder isso dizendo assim, o conselho que eu dou para os meus filhos cara, pesquisa o que você gosta, ouve, aprenda. A gente tem uma chance única no mundo de hoje, que é você aprender muita coisa em muito pouco tempo. Aprenda. Eu acho que eu demorei a aprender, precisei viver, porque eu não tinha como aprender diferente. Eu vim de um mindset doméstico que era empreender um negócio que você sempre vai se ferrando, você vai se ferrar muito, muito. E vai dar errado no final, né? Então, assim, não é verdade. Tem algum livro, Sérgio? Alguma coisa, alguma bibliografia, alguém que você indica para a galera ler, que inspiradora, assim, ou que não inspiradora, porque eu sei que você já disse que não tem uma história, mas alguma coisa que você gosta, curte ler, assim, que a galera... Eu leio, os livros vão saindo, a gente vai lendo, né? Qual é o que dá da cabeceira agora? O da cabeceira agora, eu vou te dar o que era o da cabeceira e o que é o da cabeceira. Boa, né? Beleza. Deixa eu pegar o meu papel aqui, que livros que o Sérgio está lendo eu preciso saber. Não, mas é porque tem eu não anotaria necessariamente esses. Eu li uma sequência que foi um livro chamado The Club, que foi traduzido em português para A Liga, que foi a formação da Premier League. Ah, tá. E depois... Esse eu já comprei, mas não li ainda. Pois é. Depois eu li O Delator, que fala sobre a história da tráfico e os escândalos da FIFA, como o J. Ávila foi o delator no escândalo da FIFA. Depois eu li Red Card, que é a mesma história contada sob o ângulo das investigações que foram feitas na FIFA sobre corrupção. Tá. E para quem está ouvindo a gente, a Live Mode está inserida num mercado muito parecido com o que era do esporte interativo. A gente trabalha com entidades esportivas para traçar as estratégias digitais e operar as estratégias digitais das entidades esportivas. Então, esses livros têm a ver com isso. Aí, então, eu li esses 2 livros e depois ainda vi uma série no Amazon Prime sobre a mesma coisa para entender como é que essa turma perdeu completamente noção das coisas e como é que os valores estavam todos distorcidos, né? E esses livros e essa série só reforçaram a importância dos valores de honestidade, seriedade, que são fundamentais. Quer dizer, a galera ali foi enfiando os pés pelas mãos e assim, dá sempre errado no final. Não saia dos seus valores, não seja desonesto, não pague nem receba propina, vai dar errado. Não importa o mercado que você está. Vai dar errado, estou contigo. Empresas que são feitas para durar não participam desses esquemas, né? Não que eu tivesse alguma dúvida disso, mas entender como é que as pessoas eram cooptadas na história é interessante, porque assim, você tem que ser fiel aos seus princípios, porque as tentações vai balançar, né? Vai balançar. As tentações são grandes, vai balançar. São grandes. Então, foi isso. E aí, eu resolvi partir para uma coisa um pouquinho lateral a essa, que foi, eu estou lendo o livro agora do Carlos Ghosn, da Nissan, sobre a prisão e depois a fuga dele da prisão e o entendimento de como os japoneses e ele, na verdade, entraram numa relação simbiótica que resolveram depois se implodir, né? Você gosta de assuntos policiais, né? Não. Então, os meus últimos livros não foram de empreendedorismo. O anterior a essa sequência foi o do Bob Iger, da Disney, falando sobre o Ride of a Lifetime, né? Ride of a Lifetime. Que é uma história de empreendedorismo interno dentro da empresa. Exatamente. Que existe também. Foi bem legal. E o anterior a esse foi a história da Turma da Reserva. Esse eu já li faz tempo. O Rebelde Tem Asas, né? Rebelde Tem Asas. Muito bom. Antes desse, eu reli um livro que eu tinha relido
também há muito tempo atrás, que foi o do Phil Knight, da Nike. Esse eu sou apaixonado pelo livro do Phil Knight, cara. Marca da Vitória, né? Esse talvez seja um livro assim... Esse é um livro que eu li 2 vezes. Então esse ele talvez muito bom. diga... Eu recomendo ele várias vezes para várias pessoas. O Phil Knight, então Marca da Vitória, é muito bom. E um que eu tô para ler de novo é o do Starbucks. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui eu não consigo pegar aqui, mas tá aqui, bicho. Pois é. Aquele tá ali embaixo. Do Starbucks é muito bom. Esse foi um livro que me marcou e eu tô para ler ele de novo. Então acho que talvez seja... Eu não sei porquê, mas eu tenho ele em inglês e em português. Eu já li em português, legal. Agora eu quero ler em inglês. Legal. Muito bom. Sérgio, quais são as próximas histórias que você quer contar? Próximas histórias que eu quero contar? Olhar para aqui, ó. Quais são daqui a 20 anos? Para onde você está indo? Que história você quer contar, cara? Cara, eu quero contar, vou continuar a contar histórias de pessoas que passaram pelas nossas vidas, nas nossas empresas e que bateram asas sozinhas. Tem um cara hoje que é um cara de orgulho, assim, motivo de orgulho pra caramba para mim, e eu sei que eu sou só um pedacinho, uma história para mim e para várias pessoas do esporte interativo, que é o Maurício Feldman, que está empreendendo na Volante, que é uma empresa que compra e vende carros usados. O Feldman passou pela gente, sempre fez uma deferência enorme. Aliás, ele e o Antônio Avelar, sócio dele, os dois. Eu sou mais próximo do Feldman porque ele trabalhava junto com a gente na área comercial. Mas ele sempre fez uma deferência enorme a tudo que ele aprendeu junto com a gente no esporte interativo. Ele virou um super empreendedor, um cara investido do SoftBank hoje. E, eu olho e falo, que bacana que esse cara se inspirou passando pelo esporte interativo, né? Eu acho que vão ter mais histórias como essa, Sérgio, porque o esporte interativo, ao longo da sua jornada, foi uma baita escola para muita gente, muita gente. Eu sou filho dessa escola, eu conheço pelo menos uns 2 ou 3, o Fábio Sá é outro filho dessa escola, né? Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que tem muito orgulho. Eu tenho, falo para todo mundo, dou exemplo direto e falo, cara, eu tenho um baita orgulho de ter passado um tempo no esporte interativo e ter ajudado a construir essa história. Mas eu acho que a história é essa. Eu adoraria ver mais pessoas podendo empreender. Eu, obviamente, investi na Volante quando o Feldman trouxe o PowerPoint para mim. E eu acho que todo mundo que passou pela gente vai ter o meu dinheiro investido. Opa! Ainda não abri capital, ou não cheguei na fase de fazer um Series A ainda, mas eu vou fazer. Então, prepara o bolso aí. Cara, estou tentando te dar mais do que dinheiro, que é a minha cabeça nas nossas reuniões de conselho. Graças a Deus, obrigado. O dinheiro se arruma, Com certeza. Sérgio, valeu, cara. Obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade da gente conversar. Acho que a sua história é inspiradora para a maior galera e tomara que a galera perceba o quão é legal empreender com todos os desafios do mundo e que a gente tropeça ao longo do caminho, né? Mas a gente trupica, mas não cai, né? Não é assim que é a história. Cara, Sérgio, um prazer aqui bater papo com você. Comentário, mensagem final para a galera, manda. Cara, mensagem final. Mensagem final a gente está vivendo um momento no Brasil, nessa área de empreendedorismo, como a gente nunca viveu. Se você tem vontade, se você se enxerga empreendendo, empreenda, se cerque de pessoas que têm a mesma cabeça, se cerque de pessoas que têm experiência, que já passaram por isso, que podem te ajudar. Eu acho que esse ecossistema de empreendedorismo se ajuda cada vez mais, está ficando muito bacana isso. Eu, pelo menos, 1 ou 2 vezes por mês, estou conversando com pessoas que precisam de dica, de trocar ideia, de pensamento. Todo mundo está aqui para se ajudar. Então, se você tem vontade e se você acha que pode ser legal empreender, empreenda e se cerque de pessoas legais que elas vão te ajudar. Boa! Galera, segue aí a parada, comentários, manda mensagem para a gente aonde você estiver, que a gente vai ter o prazer de responder. Curte aí, manda para os amigos, porque esse episódio foi muito bacana. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo episódio. Tchau. Fui. Tchau. Valeu.